Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, gostaria de refletir com vocês a liturgia que a igreja nos propõe para esse dia de hoje, em 3 ou 4 pontos. Vou ser bem breve, pode ter certeza que nós não vamos ficar aqui muito tempo. Primeiro, celebramos hoje a festa de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, um santo franciscano, por isso que também estou usando essa roupa com a imagem de São Francisco de Assis. Santo Antônio, que é considerado pela sabedoria popular como santo casamenteiro, na verdade é muito, muito mais do que isso. Santo Antônio foi um grande conhecedor da palavra de Deus e da doutrina da igreja. Tanto é que é um doutor da igreja. Santo Antônio sabia a Bíblia de cor. Ele conhecia a Bíblia, sabia de cor. Dizia-se que se as Sagradas Escrituras se perdessem, Santo Antônio poderia reescrevê-la, tal qual ela é, tal como ela é, porque ele sabia de cor. Então, só por aqui nós vemos que ele não é um mero santo casamenteiro, é um amante da palavra de Deus, alguém que meditava, que vivia a palavra de Deus de tal modo que já sabia de cor. Santo Antônio começou como um agostiniano, muito estudioso, muito competente na sua fé, na sua doutrina, nos seus estudos, mas certa vez, ele já ordenado padre, conheceu a história, viu pessoalmente, na verdade, a história de alguns franciscanos que foram enviados a Marrocos para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, e foram mortos, martirizados. Ele viu o envio desses franciscanos e viu também o velório desses franciscanos. E ele se sentiu impelido a fazer a mesma coisa. Entrou na ordem franciscana para ir para Marrocos dar a vida por Jesus. Ele queria ser mártir. De fato, ele foi enviado a Marrocos
mas ficou doente, não pôde seguir na sua missão, foi mandado de volta para casa para morrer em casa, porque ele ficou muito doente. Por conta de uma tempestade, o navio onde ele estava não chegou em casa, e ele então foi parar na Itália. Ali participou do capítulo das esteiras com os franciscanos, a primeira reunião de todos os franciscanos, chamado capítulo das esteiras, onde se reuniu mais de 2.000 franciscanos, 3.000 franciscanos, numa ordem que havia acabado de nascer. Ninguém conhecia Santo Antônio e por isso ele foi enviado para um convento, um certo convento, para ali rezar missa e ser cozinheiro. Certa vez, numa ordenação sacerdotal, as pessoas responsáveis pela pregação na missa, pelo sermão, não se prepararam, não compareceram, então jogaram essa missão para Santo Antônio para que ele se lascasse, né? Quer dizer, deixa esse fradezinho aqui falar, porque ele que vai se lascar. Não está preparado, ninguém está preparado, então, já que ninguém está preparado, vamos colocar esse cozinheiro para falar. E foi ali então que ele se revelou um grande sábio, um grande pregador da palavra de Deus. E a partir dali foi conhecido e foi sendo conhecido cada dia mais, até o ponto de São Francisco de Assis, que era contra os estudos. São Francisco, por um tempo, ele era contra os estudos, porque ele achava que atrapalhava a piedade, né? Atrapalhava a oração, atrapalhava a simplicidade, até chegar ao ponto de dizer, Antônio pode ensinar. Desde que não se perca o espírito de piedade, ele pode ensinar a teologia para os frades. Então esse é Santo Antônio, que fez muitos milagres e por isso é chamado grande taumaturgo. Muitos milagres, como por exemplo, fazer uma mula se ajoelhar diante da Eucaristia para comprovar para aquelas pessoas que estavam duvidando da presença real de Jesus na Eucaristia, que Jesus estava lá. Uma mula que ficou 3 dias em jejum, foi colocada diante da Eucaristia e diante do feno, e ela se ajoelhou diante da Eucaristia, para mostrar, né, que tinha mais inteligência do que os demais, podemos dizer assim, com muitas aspas, né? Mais inteligência e mais piedade do que aquele povo impiedoso. Outra vez, Santo Antônio, tentando pregar para as pessoas, não teve sucesso, foi pregar para os peixes. A pregação para os peixes é conhecida também. Os peixes compareceram ali na margem do mar para escutar Santo Antônio. Claro, uma manifestação, eles não estavam escutando e nem entendendo. Mas aquilo foi um milagre para mostrar para aquela população que se vocês não escutam, os peixes escutarão. Porque a palavra de Deus não pode cair e voltar sem dar fruto, não pode cair no terreno do nosso coração e voltar sem dar fruto. Nos últimos dias da sua vida, Santo Antônio, doente, viveu em cima de uma árvore, né, como um penitente, um eremita, uma pessoa que mostrou ser desde o início da sua vida, muito entregue, aberta a Deus, de tal modo que viver em cima de uma árvore bastava para ele. Desde que ele tivesse Deus, ali estava bom. Ali era um ambiente. Porque para o santo não existe ambiente inóspito. Se o santo está na prisão, ele está feliz. Se ele está em cima de uma árvore, ele está feliz. Se ele está lá no meio, né, da multidão, ele está feliz. Se ele está sozinho, abandonado, como Santa Rita de Cássia, que viveu os seus últimos anos, vocês sabem, isolada na sua cela, porque a sua chaga fedia e ninguém queria ficar perto dela, estava feliz. Para o santo não existe ambiente inóspito, porque ele pensa, ele entende, se Jesus enfrentou o Calvário por mim, e feliz, e alegre, contente, embora com muita dor, para a minha salvação eu também devo fazer da mesma maneira. Queridos irmãos, este é Santo Antônio. Vamos pedir a sua intercessão por cada um de nós, para que sejamos
amantes da palavra de Deus, para que abramos o nosso coração para Deus, tenhamos a Deus como nosso único tesouro, a nossa única riqueza, e não busquemos a sabedoria do mundo, mas a sabedoria do alto, que foi isso que Santo Antônio fez. É um grande intercessor, um grande santo, onde nós podemos buscar inspiração em várias áreas da nossa vida. Eu teria muita coisa para falar de Santo Antônio, da sua briga com os agiotas, por exemplo, da sua missão, do seu empenho em trabalhar para conseguir dinheiro para as moças se casarem. Ele pagava o dote que elas não conseguiam pagar para poder se casar. Então, ele unia os jovens amantes, os jovens namorados dessa maneira. Não era possível se casar, porque faltava dinheiro, ele trabalhava e pagava, então era possível. Ele tirava os pais de família da prisão para voltar para suas casas, trabalhava para pagar a dívida deles. Esse é Santo Antônio. Mas agora, vamos para o segundo ponto da palavra de Deus, da liturgia de hoje. Nós ouvimos na primeira leitura o apóstolo Paulo dizer para os coríntios e para cada um de nós a seguinte expressão, prestem bem atenção nisso: irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. E aí ele vai dizer aqui, palavras fortes, mas também consoladoras. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, etc, etc. Depois retomem essa leitura, porque ela é belíssima. Mas eu gostaria de destacar essa primeira frase: trazemos esse tesouro em vasos de barro. Nós carregamos dentro de nós a vida divina. Somos habitação da Santíssima Trindade. Somos templos do Espírito Santo. Prestem bem atenção nessa frase, nesta afirmação. Trazemos dentro de nós a vida divina, mas somos vaso de barro. E essa afirmação deve gerar duas atitudes. A primeira, a gratidão, porque Deus nos escolheu apesar da nossa fraqueza, da nossa miséria, da nossa pequenez, da nossa indigência. Somos vaso de barro, mas trazemos a vida divina em nós. E diante desta afirmação, nós temos que ter gratidão. Gratidão a Deus que nos escolheu apesar da nossa pequenez. E se esta afirmação, se esta verdade não te consola, o que mais vai te consolar? Você tem a vida divina dentro de você, apesar da sua pequenez, apesar da minha indigência. Deus me escolheu para ser o seu templo, templo vivo do Espírito Santo. O que mais eu quero? O que mais eu posso procurar? O que mais pode me preencher e me agradar? Nós passamos a vida inteira carentes, procurando compensações, procurando satisfações, procurando prazeres, procurando nas pessoas que nos acolham, nos aceitem. E nós somos templos do Espírito Santo. Como é que pode essa contradição, esse absurdo que nós fazemos? Andamos tristes, acabrunhados, porque às vezes alguém não olha para nós. Tristes, acabrunhados, porque alguém virou a cara, falou mal, não olhou, não se importou, não nos considerou, enquanto somos templos vivos do Espírito Santo. Deus nos considerou dessa maneira, mas para nós não importa. Importa é que a fulana falou mal de mim. Importa é que o Beltrano não olhou para a minha cara. Importa é que acabou o dinheiro do meu bolso. E esta é a minha grande preocupação, porque eu queria dinheiro, porque eu quero trocar de carro, porque eu quero trocar de casa, porque eu quero comprar um bem material, porque eu quero fazer uma viagem, e eu não sou feliz por causa disso, porque eu não tenho o que eu quero, enquanto você tem
Deus dentro de você, esse tesouro que você carrega em vaso de barro, mas é um tesouro, o maior tesouro, o mais importante tesouro, inigualável tesouro, inestimável tesouro, e você mendigando por aí, e nós muitas vezes mendigando por aí. Não dá para ser assim. Então caiamos, em nós, caia em si e veja o absurdo que você está vivendo, ou pode estar vivendo nesse momento. O segundo sentimento, a segunda atitude nossa diante dessa palavra é a responsabilidade. Se a primeira é a gratidão, a segunda é a responsabilidade. Eu sou vaso de barro, não sou um vaso de metal, de aço, de ferro, sou barro. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger, eu tenho que salvaguardar essa realidade, aceitar, assumir que sou frágil. E aí então vem o Evangelho nos ensinar. Se o teu olho te leva a pecar, arranca. Se o teu pé te leva a pecar, corta. Se a tua mão te leva a pecar, corta. Ou seja, deixa de ser maluco. Para de achar que você é demais e capaz de resistir às tentações, capaz de resistir ao pecado, que você pode frequentar os lugares de pecado sem pecar, não tem jeito. Você é vaso de barro. Como é que um dependente químico pretende largar o vício frequentando a boca de fumo? Tem jeito? Sim ou não? Tem jeito de uma pessoa que bebe muito parar de beber frequentando o boteco? Não tem jeito. Mas tem gente que faz esse tipo de propósito? Na prática, sim. Pode ser que a pessoa não fale, mas você vê. Não, eu não vou beber não, mas eu vou continuar indo ao boteco. Eu não vou beber não, mas eu vou continuar com os amigos que bebem. Eu vou continuar indo aos lugares onde tem bebida, à vontade. Eu vou continuar frequentando os mesmos lugares. Se eu quero mudar de vida, eu preciso assumir, eu sou vaso de barro. Então não vou passar perto do boteco. Não vou passar perto da boca de fumo. Vou me afastar dos amigos que bebem e usam drogas. Se eu quero ser fiel à minha esposa, ao meu esposo, eu não posso frequentar o Instagram e as redes sociais como quem não quer ser fiel à esposa e ao esposo. Porque isso também acontece. Bom, eu só não vou para a cama, mas olhar eu posso, pensar eu posso, imaginar eu posso, fantasiar eu posso. Bom, só te falta ir para a cama. É só isso. O resto você já fez tudo. Você já comprou a roupa, você já selecionou a roupa, você passou a roupa, só falta vestir. Ela está lá, no seu armário, no seu guarda-roupa. Mas tem gente que acha que existe um abismo muito grande entre cometer adultério indo com uma mulher que não é minha, um homem que não é meu para a cama, e pensar nas pessoas sexualmente, procurar as pessoas sexualmente. São coisas diferentes, padre. Porque na minha cabeça, eu não estou fazendo mal a ninguém. Você está fazendo a você, a sua alma. E, em consequência disso, a sua família, a sua esposa, ao seu esposo, enfraquecendo o seu vínculo matrimonial, enfraquecendo o vínculo de fidelidade, porque você é um safado, um sem vergonha, uma safada, uma sem vergonha, que acha que não é de barro, é de pedra, é de ferro, é de aço. Eu consigo, eu posso, eu dou conta. Você não pode, você não consegue, você não é capaz. Tenha responsabilidade com a sua vida, com a sua vocação, com a vida divina dentro de você. Não é só agradecer, é cuidar. Não é só reconhecer, é zelar.
para que não perca essa vida divina, porque se o vaso se quebra, o tesouro cai. Se o vaso se perde, o tesouro cai. Como é que nós deixamos a vida divina cair? Como é que nós perdemos a vida divina em nós? Porque nós somos assim, distraídos. Achamos que olhar não faz mal, dar mensagem não faz mal. Bom, já estou sem saliva na boca, com a goela seca, eu acho que já está na hora de parar, né? Não é nem 9 horas. Já estou terminando. A gente pensa, olhar não faz mal, conversar no celular não faz mal, ver uma fotinha não faz mal, trocar mensagens não faz mal, trocar nudes não faz mal, e assim a gente vai. Não, mas sair de vez em quando não faz mal, beber de vez em quando, eu sendo alcoólatra, é claro, aqui nesse caso, né? Beber de vez em quando não faz mal. E se eu sou um dependente químico, fumar um paieiro, um cigarrinho, um fumo de corda, não faz mal. Né? O padre Léo ensinava, pessoa que tinha dependência química, ou que tem dependência química, ela tem que se afastar de tudo que lembra aquele vício. Não basta deixar de usar o crack, a cocaína ou a maconha. Precisa cortar o cigarro, precisa cortar a bebida, precisa cortar os ambientes, certas alimentações. Vocês sabem, né, que nas casas de recuperação tem certos alimentos que não se come ali, porque atrapalha, né, na sobriedade, na cura, né, desse vício. Enfim, queridos irmãos, somos tesouros, aliás, carregamos tesouros em vaso de barro. Com muita gratidão a Deus, peçamos que Ele nos dê a conversão necessária, para que tenhamos responsabilidade com isso e cuidemos da vida divina em nós. Obrigado. Foi isso que os santos fizeram, foi isso que São João Batista fez. Ele deu a vida para proteger esse tesouro, deu a vida, perdeu a cabeça para proteger esse tesouro. Peçamos ao Senhor essa coragem, este vigor, essa graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer a nossa novena.